Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu vi nessa manhã que das 7 cartas nas 7 cartas há 7 exortações, mas somente para 5 igrejas as exortações são negativas. E das 5 exortações negativas, as 5 chamadas de atenção do Cristo ressurreto, 3 delas têm a ver com falta de equilíbrio. Éfeso trabalhava para Deus, mas deixou o seu primeiro amor. Éfeso odiava as obras dos nicolaítas, e o Cristo ressurreto assim, que eu também odeio. Eu achei interessante essa palavra que eu li essa manhã. Jesus disse assim, eu odeio. Ele usa uma palavra muito forte para Jesus. A gente geralmente não pensa em Jesus usar ódio, o verbo odiar, para ele. E ele dizia para a igreja de Éfeso, só tem uma coisa boa, vocês não têm equilíbrio, mas vocês odeiam as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. E se você conhece um pouquinho de história da igreja, você sabe que Nicolau foi um dos 7 discípulos que foram consagrados ali no livro de Atos, capítulo 6. E Nicolau apostatou da fé, ele se afastou da fé e ele começou uma heresia que dizia que Deus só está interessado no coração e você, portanto, poderia viver qualquer tipo de vida que você quisesse, que Deus é amor. E era uma doutrina de libertinagem. E Jesus dizia, eu odeio isso. A igreja de Pérgamo seguia a doutrina de Balaão. E a doutrina de Balaão é definida como levando-as a comer as coisas sacrificadas a ídolos e praticar prostituição. E Tiatira era a igreja que o Cristo ressurreto diz assim, vocês têm no vosso meio Jezabel. E nós não sabemos se havia uma mulher lá que era Jezabel, ou se havia uma mulher que tinha um outro nome, mas que era símbolo de Jezabel do Velho Testamento, mas mais correto seria dizer que essa igreja permitia um espírito de Jezabel. E o Cristo ressurreto diz, esse é o problema de vocês. Na aceitação, no extremismo de compaixão e de amor, vocês permitem o espírito de Jezabel entrar na igreja. E o espírito de Jezabel diz que é ok se contaminar com comidas sacrificadas a ídolos. E, muito especial, o texto diz que permite que os servos de Deus sejam entregues à imoralidade sexual. É interessante que a palavra imoralidade sexual, tanto em Apocalipse como em outros textos, é a palavra grega porneia. E porneia, da onde nós tiramos a palavra pornografia, e porneia é todo tipo de imoralidade no campo sexual. Lascívia, prostituição, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, incesto. E o problema de uma igreja extremamente compassiva, ela começa a aceitar essas coisas. Toda vez que eu vou ao Brasil, principalmente na cidade onde eu sempre vou, que é o Rio de Janeiro, eu chego. E ao chegar no Rio, eu sempre tenho um choque cultural. Nós temos um local que nós ficamos, que é perto da praia, e você chega na praia, se ela está um sol bonito, a primeira coisa que você automaticamente nota, é algo que você não vê aqui na América, nem nas praias, principalmente nessa área que é mais frio, você vê a nudez das pessoas, principalmente das mulheres nas praias. E assim que você chega, você leva um choque. Quando você anda nas ruas da cidade, você passa por bancas de jornal e você fica chocado, porque você vê algo que você não vê aqui, geralmente, tem disponível, mas não abertamente. Você vê cenas pornográficas para qualquer criança que passa a ver. E assim que você chega, há esse choque. Mas é interessante que com o passar dos dias, se você fica lá 1, 2, 3, 4, 5 dias, da mesma forma que quando apaga todas as luzes e tudo está escuro e aquele choque escureceu, daqui a pouco os seus olhos vão acostumando com as trevas. E aquilo que era escuro não é tão escuro assim. Você descobre que é impossível ver nas trevas. Esse é o grande problema do compaixão excessiva.
você vai acostumando com o pecado como se o pecado fosse natural. Compaixão, em extremo, faz-nos sermos sal insípido que não presta para mais nada, a não ser pisado para os homens. Se nós formos extremamente compassivos, nós nos conformaremos com o mundo, aceitaremos o pecado, permitiremos o mundo entrar na igreja, e nós vamos perder o nosso testemunho como crente e igreja. De outro lado, se nós formos extremamente santos, buscando a santidade, nós corremos o perigo de nos tornarmos uma igreja legalista, onde os preceitos dos homens são mais importantes do que os preceitos de Deus. Mais perigoso do que isso, nós perdemos a essência do cristianismo, que é o amor. O legalismo tira o amor. Aonde há legalismo, não há amor. E nós nos tornamos hipócritas, exigindo algo que nem nós vivemos. É claro que nós precisamos de equilíbrio. A igreja primitiva, ela serve para nós como base, como padrão. O livro de Atos não é somente um livro histórico, o livro de Atos é um livro teológico. Ele nos dá padrão de como viver. Então, quando a gente tenta descobrir como devemos agir como igreja, como devemos agir como um corpo, nós temos que sempre voltar no livro de Atos. E o livro de Atos apresenta um dilema muito grande que a igreja primitiva passou logo nos primórdios, logo no início dessa igreja. É importante que você entenda que o judaísmo sempre foi exclusivo. Ser judeu era ser um povo separado. Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, sai. E quando ele saiu, Deus disse: vocês serão possessão minha. E Deus diz para eles: vocês vão ser santos como eu sou santo. Santo aí não significa puro, perfeito, mas separado. Vocês serão diferentes. Deus faz um pacto com Abraão, que é o pacto de possessão exclusiva, através do pacto da circuncisão. Todo judeu macho tinha que ser circuncidado. A circuncisão marcava o pacto de Deus com o seu povo. E Deus chamou o povo de Israel para eles não se misturarem. No Egito eles não podiam se misturar. Quando entraram na terra não podiam se misturar. E toda vez que o povo de Deus se misturou, eles quebraram a cara. O grande exemplo disso é que no apogeu da nação de Israel, quando eles eram mais ricos e mais poderosos, através do maior rei que eles tiveram, chamado Salomão, Salomão se contaminou. O pecado de Salomão foi se misturar com as outras nações, casando com muitas mulheres, e levar o povo de Deus, então, a apostatar da fé, a sair do caminho. Então, na mente do judeu, ser judeu é ser exclusivo. Eu falei para vocês que eu li o livro de Esdras e Neemias, e o livro de Esdras e Neemias é muito interessante porque eles estão vivendo após o exílio, e eles sabem que a razão que eles foram para o exílio, que eles foram cativos, foi porque eles abandonaram a Deus através da idolatria. A razão que eles se tornaram idólatras é porque eles se misturaram. E Esdras e Neemias têm muito cuidado de dizer: nós temos que ser puros. A um determinado momento, Esdras manda que as famílias sejam separadas. Todo judeu, todo sacerdote que se casou com uma mulher judia tem que abandonar a sua esposa e os seus filhos. Eles têm que ser puros. Esse é o cristianismo. Foi daí que veio o farisaísmo. A palavra fariseu significa exatamente isso, separado. E quando Jesus vem, ele parece alimentar esse pensamento, porque Jesus só pregou para os judeus. Ele disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Jesus só falava para a casa de Israel. Ele disse: eu vim para a casa de Israel. Quando uma mulher gentia lhe pediu ajuda, ele negou. E ele só deu ajuda a ela quando ela demonstrou
através de um ato de fé, ele disse: eu não posso tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, o gentio era considerado